A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. No discurso de abertura da COP30, o presidente Lula fez uma fala dura contra o negacionismo climático. Hoje, o representante mais conhecido e mais vocal dessas teorias da conspiração que negam a crise climática é Donald Trump. Na última Assembleia Geral da ONU, o presidente estadunidense chegou a dizer que a crise climática é a maior fraude já perpetrada. Os negacionistas se apoiam em 3 narrativas principais. Uma delas é a que Trump usou, de que a crise climática simplesmente não existe. Outra afirma que as mudanças no clima estão acontecendo, mas não são consequência da ação humana. E a terceira defende que não devemos nos preocupar com essas alterações. O BDF Entrevista de hoje mergulha nesse mundo de desinformação para saber, mesmo com os eventos climáticos ficando cada vez mais extremos, por que o discurso negacionista se espalha? Quem financia esse tipo de narrativa? E como combater mentiras usando a ciência? Olá, eu sou Raquel Setz e esse é mais um BDF Entrevista. Hoje o nosso tema é atual e bastante preocupante, o negacionismo climático. Para a gente entender como toda essa desinformação se espalha e o que a gente pode fazer para combater esse tipo de mentira, eu converso com a Débora Salles, que é coordenadora geral do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Débora, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a vocês, é um prazer. Eu queria começar puxando o assunto da COP. Você acredita que esse encontro que está acontecendo em Belém, com uma vasta cobertura internacional, ele pode ajudar a combater o negacionismo climático? Eu acho que, sem dúvida, quando a gente volta as nossas atenções para a discussão climática e para como a gente está lidando com as mudanças climáticas, isso é uma janela de oportunidade para a disseminação de informação de boa qualidade. Então, eu acho que a COP, nesse sentido, é a situação perfeita para a gente discutir as questões socioambientais, as questões climáticas, trazendo informação de qualidade, assim. A sociedade civil, o próprio governo, né, os outros países, está todo mundo interessado em discutir esse assunto de forma aprofundada, né, assim, de forma de qualidade. Então, eu acho que é uma oportunidade, sim, da gente combater o negacionismo. Uhum. Agora, para a gente entender um pouquinho as raízes, né, as origens do negacionismo, pelo que eu li, é quase certeza que ele nasceu ali nos Estados Unidos, né? E aí eu li um artigo também que aponta que o discurso negacionista ganhou força quando existe uma mudança dentro da direita. Então, antes a direita era mais uma direita liberal, conservadora, pensando numa figura, por exemplo, como o Ronald Reagan, e depois ela mudou para ser uma extrema-direita populista, que aí tem o Trump como seu principal representante. Faz sentido esse mito de origem? Eu acho que em alguma parte, sim, faz sentido. Mas quando a gente está falando de negacionismo climático, ambiental, a gente também tem que dar conta das questões corporativas, digamos assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na indústria do tabaco, quantos anos essas empresas passaram fazendo campanhas dizendo que o tabaco não fazia nenhum mal à saúde, né? Isso também, de alguma forma, é negacionismo, porque eles tinham evidências de que isso era mentira. A gente vê uma situação semelhante em outros campos científicos, né? Como é o caso das ciências climáticas. Então, sem dúvida, tem um problema político nesse nascimento, nessa intensificação das teorias da conspiração negacionistas, mas eu entendo que também tem um componente econômico muito importante, assim, essas grandes empresas poluidoras, seja do ponto de vista do plástico, seja do ponto de vista da queima de combustível fóssil, né? São empresas que vêm há um bom tempo produzindo desinformação por meio de publicidade, de campanhas e
naturalizando o negacionismo climático de alguma forma. Uhum. E nesse ecossistema, digamos assim, da desinformação, tem o interesse, né, das petrolíferas, enfim, das empresas poluidoras, só que não é direto, né? A comunicação não é direta entre essas empresas e o público, tem vários atores aí no meio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do papel de um ator muito importante, mas que aqui no Brasil a gente não fala tanto sobre, que são os think tanks. Se você puder explicar um pouquinho o que são essas instituições e como que elas, principalmente os think tanks conservadores de extrema direita, como que elas atuam para disseminar essa desinformação. Essas think tanks, elas são essenciais para o lobby dessas empresas e para a produção de pseudoevidências. Uma das grandes atividades dessas think tanks é a produção de dados que corroboram com a atuação dessas empresas ou organizações. Então, o que a gente vê, por exemplo, são think tanks que produzem dados sobre como a temperatura da Terra não está aumentando, ou que a culpa não é do ser humano, ou que não é responsabilidade das empresas de energia ou né, da indústria fóssil, o que vem acontecendo em termos de poluição ou aquecimento global. Então, a ideia aqui é meio produzir evidências que não é que sejam necessariamente falsas, mas muitas vezes são enviesadas, fracas, para corroborar com os argumentos dessas empresas ou políticos ou grupos econômicos. E aí, além dessa questão da produção de evidências, tem também esse lugar, assim, que é um lugar que parece neutro, né, de atuação política. Então, você vê um think tank que articula projetos de lei, que articula emendas né, em algum tipo de projeto para atender a interesses econômicos e políticos, mas que não estão tão claros, porque não são esses grupos atuando, são organizações muitas vezes sem fins lucrativos, né, institutos, entidades, às vezes do terceiro setor, que atuam para esses grupos. Então, tem um lugar interessante assim, de uma produção de evidência mesmo e de atuação política que esses think tanks têm. E nessa parte de produção de evidências, existem cientistas que são negacionistas. É bom a gente deixar claro que é uma parcela ínfima de cientistas e que são pessoas que não têm grande renome, né, no meio da ciência, mas eles existem, né, e se prestam a esse papel. Queria que você falasse um pouquinho, né, quem são, como se alimentam, quem financia esses cientistas que negam todas as principais evidências de que há uma crise climática. Então, aqui no Brasil, a gente tem realmente alguns nomes que frequentam canais de desinformação, eventos muitas vezes patrocinados por determinadas organizações do agronegócio. O que a gente vê, assim, são pessoas com atuação acadêmica, científica, mas que, como você disse, além de ser minoria, eles não são exatamente referência no campo de atuação deles. Então, são pessoas que, em geral, amplificam dissensos científicos que não existem. O caso das mudanças climáticas é um dos mais emblemáticos, né? Essa ideia de dissenso e consenso. Porque a verdade é que existe um consenso científico de que a mudança climática ela é causada por atividade humana. O que esses caras fazem é tentar dizer, não, mas não são todos os estudos, tem discordância, tem gente que não encontrou esses resultados. Sim, tem, mas é uma minoria que não prejudica o consenso. Pelo contrário, existe uma grande maioria que já disse que isso é verdade, que a gente já tem evidência suficiente para afirmar. Então, a ideia de criar dissensos é de você fingir que a comunidade científica está dividida, que isso ainda é um assunto em disputa, de alguma forma. Isso é uma estratégia clássica do negacionismo climático, assim. E aqui no Brasil a gente vê esses ditos cientistas fazendo um jogo parecido, principalmente defendendo a importância econômica e minimizando os impactos socioambientais do agronegócio no país. Acho que o que a
gente vê aqui é um espaço do agro, né, que é ocupado por essa pseudociência para defender desmatamento, defender monocultura, defender diversas práticas que a gente já sabe que tem um impacto negativo, mas que se cria essa falsa discussão, sabe? Esse falso debate, quando ele não é real. Aqui no Brasil, esse braço econômico do negacionismo é principalmente o das empresas de agro, então? Eu diria que é o que tem de mais tradicional, digamos assim. O agro ele tem um protagonismo na discussão socioambiental no país que é diferente do que a gente vê no norte global. Mas, assim, é claro que empresas de petróleo, empresas de energia, empresas de gás natural, todas essas são também empresas que promovem desinformação, seja por causa dos seus impactos diretos ou indiretos. Mas a gente vem estudando muito essa especificidade do Brasil, né? Essa coisa que o agro é mesmo o carro-chefe da desinformação socioambiental. Uhum. E voltando aqui para a questão da COP, o agro está com um espaço, né, dedicado a ele ali dentro da COP. Inclusive estão acontecendo protestos, né, de movimentos populares contra essa atuação do agro dentro da Conferência do Clima. Então, mesmo o governo, enfim, existe toda uma conivência aí, se abre as portas do agro para participar de debates sobre meio ambiente. Sim, o agro é muita coisa, né? Assim, e isso também é uma estratégia, né, de comunicação, de você colocar tudo dentro do guarda-chuva do agro. Então, fica difícil dizer que o agro é culpado porque acaba que tudo é agro, né? Mas, diante dessa diversidade de atuações, a gente tem, sim, grandes empresas que, de alguma forma, capturam o debate público e acabam criando assim, uma imagem pública, né, de que o agro é a força econômica do país, de que a gente alimenta o mundo e que, por isso, a gente precisa ser um pouco mais flexível do ponto de vista das políticas ambientais com esse setor. Diria que é um espaço de disputa, né, de negociação, o quanto a gente deve ou não assim, flexibilizar licenciamento, né? Isso é uma questão que o país tem discutido de forma superficial, mas tem, né? Teve o PL da devastação aprovado há pouco tempo. Mas eu acho que a questão do agro é que o agro é muita coisa. Então, é difícil dizer que o agro não deveria estar participando dessas conversas na COP, porque deveria sim. Mas a gente tem que ter em mente que há setores dentro do agro que vêm disseminando desinformação e vêm pressionando a favor da flexibilização de políticas ambientais. Assim. E aí a gente tem que só ter um pouco de cuidado ao lidar com esse tipo de grupo nas negociações da COP. E qual que foi o papel da mídia, mas aí pensando na mídia tradicional mesmo, jornal, TV, revistas, teve algum papel na disseminação desse tipo de desinformação? Olha, o que a gente vê na mídia, digamos, de massa, assim, né, mídia mainstream brasileira, é uma cobertura climática muito pouco aprofundada. Assim. Em geral, a gente vê uma cobertura que tem pouca discussão dos conflitos, não traz à tona todos os atores e grupos que são impactados por exemplo, grandes projetos ou grandes desastres naturais. Então, acaba que se conta, por exemplo, das enchentes do Rio Grande do Sul como um desastre que aconteceu naturalmente. Dificilmente você tem ali reportagens, investigações que vão mostrar as causas desses eventos, né? Então, isso é um problema, não é, claro que não é reduzido ao Brasil, mas o Brasil ele sofre muito com essa cobertura de má qualidade. E a gente pode usar vários argumentos, eu acho, para justificar essa cobertura. Assim, tem uma precariedade que o jornalismo enfrenta, isso independente se é de massa ou se é de nicho. E tem a questão de quem são os principais financiadores, anunciantes, patrocinadores dessa cobertura. Né? A gente
vê, por exemplo, na COP, que grandes empresas com impacto socioambiental vêm financiando a presença e a cobertura de grandes veículos na COP. Então, não só elas patrocinam a COP, como também patrocinam a cobertura sobre a COP. Então, acaba que a imprensa fica limitada naquilo que ela vai investigar, naquilo que ela vai reportar, porque ela acaba tendo amarras, mesmo que indiretas, por causa das negociações comerciais, assim. Então, a mídia, eu acho que a gente não pode dizer que ela produz, né, publica negacionismos, mas a gente pode dizer que ela não cumpre um papel de desmistificar esse negacionismo, de explicar qual é o impacto, por exemplo, desses discursos de atraso, do greenwashing na percepção pública, trazer à tona casos controversos de grandes empresas e de grandes iniciativas com impacto socioambiental, como é o caso da Foz do Amazonas, a BR-319, assim, grandes obras ao redor do país que acabam que são lidas e retratadas pela imprensa como obras que têm só o objetivo de trazer desenvolvimento econômico para o país. Acaba que o impacto socioambiental ele é colocado numa negociação que a gente tem que escolher. Ou a gente morre de fome ou a gente cuida da natureza. Não dá para escolher os dois. Então, eu diria que a gente tem um papel aí que a mídia poderia fazer que ela, infelizmente, não faz. Uhum. E quando eu estava pesquisando, né, sobre esse tema, eu vi que agora tem essas 3 principais narrativas, né, do negacionismo que a gente mostrou no VT de abertura, mas estão aparecendo também novas formas de negacionismo, a gente pode chamar até um negacionismo mais light. Um deles é justamente dizer que combater o negacionismo combater a crise climática levaria a uma recessão econômica que pioraria a vida das pessoas comuns. E outra narrativa que eles colocam que as alternativas aos combustíveis fósseis, como por exemplo a energia solar, a energia eólica, não são eficazes. Esse negacionismo mais light, ele consegue penetrar com mais facilidade o discurso socialmente aceito, digamos assim? Sim, a gente chama esses exemplos que você deu de discursos de atraso, porque eles, na verdade, não negam as mudanças climáticas, mas eles atrasam as possíveis soluções, né? Então, o que a gente está vendo já não é mais tanto uma defesa de que não tem mudança climática. Na verdade, a gente vê que há um reconhecimento, assim, tá, tudo bem, tem mudanças climáticas, mas a gente não vai fazer nada. E aí tem realmente alguns argumentos centrais, né, de que a gente não tem mais o que fazer, então melhor não fazer nada, é melhor se render, porque já não há o que ser feito. A gente também tem narrativas que dizem que tudo que mudar vai trazer problemas, que é um pouco isso que você falou. Também tem a tentativa de promover mudanças que não são transformadoras. Então, ao invés da gente parar de explorar petróleo, vamos usar o petróleo para produzir, para financiar energia eólica. Isso, na verdade, é a tentativa de emplacar uma mudança não transformadora, né? A gente vai continuar explorando petróleo. E tem, eu acho que um outro argumento importante também, que é a tentativa de redirecionar a responsabilidade. Então, assim, não é que eu sou contra fazer alguma coisa, é que não é minha responsabilidade. E aí, realmente, não é dos indivíduos, né? Não cabe a cada um de nós individualmente tomar grandes atitudes, mas para governos, né, para grandes empresas, existe sim esse poder de fazer mudanças. Sobre a sua pergunta, assim, de se isso tem mais aderência, eu entendo que sim, por alguns motivos, assim. A primeira questão é que esse negacionismo que é conspiratório, que beira a piada, né, de tão absurdo, esse negacionismo, ele acaba ficando mais restrito, né? Você tem que já estar consumindo um certo nível de desinformação, você já tem que estar
como dizem, radicalizado, né? Para você aderir a uma narrativa que nega de forma tão absurda o senso comum. Mas esses discursos de atraso, eles são mais normais em termos de argumento. Eles parecem sensatos muitas vezes, né? Porque realmente eu quero fazer alguma coisa, mas não dá. Então eu acho que tem um pouco dessa questão de que parece mais sensato, parece mais acessível para as pessoas normais. E do ponto de vista assim da governança das plataformas, né, da possível reação da sociedade civil e da academia, é que muitas vezes isso é difícil de ser taxado como falso. É difícil de ser taxado como desinformação, como um discurso problemático. Então, acaba que é difícil tirar de circulação esse tipo de argumento. É difícil disputar espaço, porque é mentira, mas não é tão fácil taxá-la como tal. Então, eu acho que acaba sendo mais aderente socialmente por causa disso. O discurso atual da Petrobras, de que a exploração de petróleo, inclusive ali na Foz do Amazonas, serviria para financiar a nossa transição energética, na sua opinião, também então é um discurso negacionista? Eu diria que sim, porque a verdade é que a gente é um argumento falacioso, assim, né? A gente poderia tirar dinheiro de outros lugares para financiar a transição energética. Eu entendo que a Petrobras tem condições de ser uma empresa líder na transição energética, mas para isso não adianta continuar investindo em explorar petróleo, mesmo que seja para depois deixar de explorar petróleo, porque a questão é que, por exemplo, quando a gente fala da exploração da Foz do Amazonas, né, é um investimento bilionário para ter um retorno de longo prazo. Então a gente está assumindo aqui, enquanto país, que a gente vai continuar explorando o petróleo e a gente vai continuar vivendo, produzindo, consumindo num modelo que funciona a partir do petróleo por mais algumas décadas. Porque esse petróleo da Foz do Amazonas, ele não vai salvar a gente no ano que vem, ele vai ser explorado ao longo de muito tempo. Então a gente está dizendo que durante muito tempo a gente vai continuar num mundo em que a exploração de petróleo faz sentido. E aí isso é problemático quando a gente está querendo diminuir a exploração de petróleo e investir em energias renováveis. Eu diria que isso é problemático, sim, por parte da Petrobras. Estaria dentro desse argumento de discursos de atraso, né? De não nega, mas a gente vai atrasar ao máximo a mudança real, porque vai ser bastante custosa, né? Tem interesses econômicos aí envolvidos. Eu queria falar um pouquinho mais aprofundadamente de uma palavrinha que você já citou, que é o greenwashing, né? Que em português seria algo como lavar de verde, algo assim, né? São empresas, às vezes governos também, que fazem algumas iniciativas ecológicas para encobrir os grandes crimes ambientais que cometem. A Vale, por exemplo, é uma grande, né, empresa que pratica greenwashing. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa prática e por que ela também atrapalha aí a população a ter uma informação mais correta do que está realmente acontecendo. A gente no NetLab vem discutindo bastante essa ideia de greenwashing. Como você disse, é uma estratégia de comunicação que vem principalmente das empresas, mas outros grupos também podem usar, né? E a ideia é projetar uma imagem de responsabilidade verde, de responsabilidade ambiental, mas sem oferecer informações completas, sem realmente dar garantias de que essas iniciativas ambientais, elas realmente fazem a diferença. E o que a gente vê assim, do ponto de vista da comunicação é que o greenwashing ele está dentro do que a gente entende por desinformação socioambiental. Ele é o uso intencional de informações distorcidas, descontextualizadas, exageradas, para manipular a percepção das pessoas sobre uma empresa, uma iniciativa, um projeto. E a gente vem tentando falar mais da importância do greenwashing, porque a gente entende que hoje em dia, assim, a publicidade com argumentos verdes,
ela não tem nenhuma regulamentação específica. Então, você pode fazer uma publicidade, um anúncio sobre a exploração na Foz do Amazonas, por exemplo, e dizer que você, sei lá, vai pagar a transição energética do país com isso. Você não precisa oferecer dados, oferecer referências para esses argumentos hoje em dia. E a gente entende que isso é um problema porque naturaliza desinformação. A gente consome desinformação nessa publicidade o tempo inteiro, sem estar prestando atenção, sem perceber que isso é desinformação. E o que a gente vem tentando argumentar sobre o greenwashing é de que a gente precisa regulamentar essas campanhas publicitárias, assim como a gente regulamentou a campanha publicitária, né, de remédio. Não é para proibir, não é que a Petrobras não vai poder mais falar que ela quer mudar o país. Ela pode, mas para dizer isso, ela precisa, a gente entende que ela precisa referenciar, ela precisa, né, dar alguma evidência daquilo que ela está falando, que é o caso das farmacêuticas. Né? Hoje em dia, se você tem uma propaganda de remédio, toda a informação que está ali tem que ser justificada. E você não pode fazer determinados tipos de afirmação porque você não tem como provar certas coisas, porque certas coisas induzem a um uso abusivo, né, de medicamentos. E a gente entende que, para a questão ambiental, a gente também deveria estar se preocupando com o que as empresas afirmam que fazem ou afirmam que vão fazer. Porque a gente está criando um ambiente de consumo em que, seja o consumidor final ou, né, a gente simplesmente como cidadão, diante das escolhas que o governo ou que grandes empresas têm, né, a gente está refém de mentiras verdes. A verdade é que hoje você não tem como garantir que a propaganda de um carro elétrico, de uma placa de luz solar ou de sei lá, de algo parecido, você não tem como garantir que aquelas afirmações são verdadeiras. E o consumidor, em geral, não consegue fazer essa distinção, é complexo. Então, a gente entende que precisa ser regulamentado de alguma forma, porque a gente vive num mundo em que desinformação socioambiental está aí. Em qualquer situação, a gente pode se deparar com ela. E aí parece, então, que essa desinformação socioambiental, ela tem caras diferentes para públicos diferentes. Então, vai desde o negacionismo mais chucro, né? Aquela galera que já consome muita teoria da conspiração, até esse greenwashing que pode chegar numa pessoa que é preocupada com o meio ambiente, né? Mas não tem tantas informações para entender melhor todo o contexto. Sem dúvida. E num ambiente de redes sociais, né, essa pluralidade de abordagens é ótimo, porque realmente ela atinge diversos nichos, né, diversos segmentos. Então, a gente vê quase que um degradê assim, né, de conspiração, da mais absurda até a mais sutil, mais ambígua, né? E realmente cada pessoa vai ser o público-alvo ideal de um formato diferente. E isso é perfeito para as redes sociais, em que cada um está recebendo ali a recomendação do conteúdo que tem mais a ver com o que você vai engajar. Então, é juntar a fome com a vontade de comer, basicamente, né? Você produz diversas formas de falar da mesma coisa, no fim das contas, de que a gente não vai fazer muito pelo clima, né? De que não é para fazer muito pelo clima. E você atinge a pessoa, às vezes, que é engajada, que é consciente, que está tentando, né, mudar seus padrões de consumo, está tentando pressionar grandes empresas, mas que acaba sendo assim, ludibriada, né? Uhum. E quando a gente pensa nas plataformas digitais, existem algumas regras com relação a conteúdos negacionistas? Já existem plataformas que desmonetizam esse tipo de conteúdo? Queria te perguntar isso. E também queria que você fizesse uma análise que, por exemplo, no YouTube, qualquer vídeo que contenha a palavra crise climática, vem embaixo ali uma informação da ONU sobre o que é a crise climática. Só que isso me parece uma coisa muito inócua, né? Porque quem está consumindo conteúdo conspiracionista mesmo
está muito preocupado com o que a ONU está dizendo, né? Então eu queria que você analisasse um pouco o combate à desinformação dentro dessas plataformas. Olha, o que a gente vê hoje é que o combate, seja a desinformação socioambiental e outros tipos de desinformação por essas plataformas, é bem limitado. O combate acaba sendo muito pouco eficiente. E aí a gente tem algumas justificativas, tanto por parte dessas empresas, quanto pelo que a gente consegue observar, né? Elas dizem que, primeiro, elas querem defender a liberdade de expressão dos seus usuários. Isso significa que, se não é um crime, é muito difícil que elas façam algo proativamente para retirar aquele conteúdo do ar. Greenwashing hoje em dia não é crime, apesar de ter, né, uma previsão no Código de Defesa do Consumidor para publicidade enganosa sobre questões ambientais. Isso não é bem regulamentado. Então, acaba que não tem uma regra, né, inequívoca de que falar sobre questões ambientais de forma falsa é um problema. Então, fica a cargo dessas empresas, e muito do que a gente vê é um discurso de que há uma preocupação, de que elas estão muito comprometidas, mas poucas ações e poucas condições para que a gente avalie o que elas estão fazendo de verdade. Porque existe um problema que é muito difícil mesmo você acompanhar tudo que está sendo postado ao vivo agora no YouTube, por exemplo. São muitos minutos de vídeo sendo, né, colocados na plataforma o tempo inteiro. É muito difícil acompanhar isso. Mas isso não significa que elas não poderiam fazer mais. É que hoje em dia elas têm essa dificuldade técnica e não têm um interesse econômico e político de apresentar resultados. Então, a gente não tem como avaliar se o que elas fazem é mesmo tudo que poderia estar sendo feito. Não parece ser. Como você mesmo disse, qualquer vídeo que tem crise climática aparece um disclaimer ali dizendo que esse é um assunto sensível, se informe com fontes confiáveis. Mas a questão é que você pode falar de crise climática sem dizer esse termo, né, de outras formas, inclusive para que você não receba esse tipo de disclaimer. Mas mesmo assim, você ainda tem acesso a esse vídeo. Você ainda consegue assistir esse tipo de conteúdo sem ser um grande problema. E, muitas vezes, o usuário que está inclinado a consumir esse tipo de conteúdo negacionista, ele desconfia de qualquer fonte oficial. Então, você fazer esse contraponto usando um órgão que, na cabeça dessas pessoas, muitas vezes é um órgão globalista, que defende interesses de uma elite, realmente é pouco eficiente. A gente precisaria pressionar mais as plataformas. E eu entendo que, para isso acontecer, é preciso criar um arcabouço legal para que tanto a moderação de desinformação como um todo, quanto a questão da publicidade, seja discutida amplamente pela sociedade, então regulada. Não fique mais nas mãos dessas empresas, porque é isso que acontece hoje. A gente depende dessas empresas decidirem o que fica e o que não fica, o que ganha dinheiro e o que não ganha dinheiro. Uhum. E como que a gente pode combater, né, essa desinformação, principalmente levando em conta que quem produz a desinformação são empresas muito, enfim, que tem muito dinheiro, as redes sociais também, que são corporações super poderosas, também acabam sendo coniventes com esse tipo de conteúdo. Como que a gente, né, que é tão pequeno, como que a gente consegue combater esse tipo de narrativa? A gente, enquanto cidadão, assim, tem poucas ferramentas mesmo. No nível individual, é muito difícil fazer frente a um problema que é sistêmico, né? É um problema estrutural. Então, a gente, sem dúvida, precisa se informar, precisa pressionar o governo, mas, né, a Câmara, mas a gente tem poucas ferramentas no âmbito micro para lidar com esse problema. Acaba que não é responsabilidade nossa o quanto que, né, assim, se pode ou se não pode explorar petróleo no Amazonas. Não depende dos brasileiros individualmente, né?
Mas, enquanto sociedade, eu acho que a gente tem algumas coisas que poderiam estar sendo feitas, assim. Acho que o passo inicial, assim, o primeiro passo é garantir transparência, especialmente das plataformas de redes sociais. A gente hoje não consegue monitorar o que acontece ali, a gente não consegue monitorar o trabalho que essas plataformas estão fazendo de recomendação de conteúdo, de tirar conteúdo do ar. Então, hoje em dia, acaba sendo quase que uma caixa preta mesmo. Assim. A gente não consegue avaliar o que essas plataformas fazem. Então, a gente precisa de transparência para dizer o que está acontecendo ali mesmo, com número, com evidência, e hoje em dia a gente depende que isso seja regulamentado para acontecer. Na União Europeia já aconteceu, né? Essa regulamentação já está no ar, já está valendo. Tem várias limitações, mas foi um primeiro passo importante. Assim. Além disso, a gente entende, como eu estava falando, a importância de regulamentar a publicidade socioambiental, como a gente regulamentou a indústria do tabaco e a indústria de medicamentos. A gente também precisa garantir que as empresas não vão poder falar o que elas quiserem, assim, ela não pode vender placebo e dizer que tem efeito, então ela não pode vender petróleo e dizer que está preocupada com o meio ambiente. Assim, tem algumas regras vão precisar ser estabelecidas. E eu acho que tem uma questão da discussão socioambiental que a gente precisa criar mais consensos no senso comum, digamos assim, né? Então, a gente precisa conversar mais sobre isso, informar mais as pessoas sobre a complexidade do problema, né? As soluções, elas estão em disputa, a gente precisa entender mais sobre o assunto, é um assunto complicado, mas entendo que é um caminho também importante. E acho que nessa frente aí de batalha tem um pessoal legal que são cientistas que têm feito trabalho de divulgação científica nas redes sociais, né? As moças do Nunca Vi um Cientista, o Átila Yamarino, Mari Kruger, enfim, eles têm conseguido levar o discurso da ciência, que às vezes é muito duro, né? Muito difícil para quem não é especialista entender, para um público maior. É bastante importante esse trabalho, né? Pois é, porque a gente vê né, que o lado de lá, digamos assim, quem está promovendo negacionismo, está usando todo tipo de estratégia de comunicação para falar com o público, para deixar aquele assunto acessível, para transformar aquela mentira em algo palpável para as pessoas. E a gente precisa, sem dúvida, de um esforço de comunicação muito grande do lado da ciência, porque explicar uma verdade científica é muito mais difícil do que produzir uma mentira, né? Então, a gente tem um trabalho muito maior do que quem está querendo desinformar. Quando a gente olha para esses influenciadores, eles são hoje assim, um canal de comunicação essencial nas redes, que vem ganhando cada vez mais credibilidade para falar sobre diferentes assuntos, né? E eu acho que a questão da divulgação científica é, sem dúvida, dependente dessas pessoas hoje para alcançar um público maior, especialmente porque a imprensa também tem dificuldades de cobrir ciência de forma aprofundada, com frequência e com qualidade. Assim. Então, a gente depende bastante desses influenciadores da ciência e eles têm feito um papel importante, sem dúvida. Mas, acho que só para complementar, muitas vezes eles são assim, cooptados pelos interesses de grandes empresas e acabam usando dessa credibilidade que eles criaram para fazer merchan, public post, para as mesmas empresas que eles deveriam estar, muitas vezes, desmascarando. Assim. Então, a questão dos influenciadores é, sem dúvida, um caminho importante, mas também é um mercado que depende do indivíduo, né? Não tem grandes regras do que pode e do que não pode, do ponto de vista do mercado da influência, né? Uhum. E tem uma dificuldade da linguagem também, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo da Bebel Ecologia,
que é uma influenciadora também, ligada à Soberana e tal, e ela estava desmentindo alguns dos principais argumentos, né, das narrativas mentirosas do negacionismo climático. E para desmentir essas narrativas, precisa, sabe, em pesquisas científicas, um negócio muito duro, realmente, muito difícil de entender. E o discurso negacionista, ele é um discurso fácil, né? Ah, é uma grande agenda globalista, chega mais fácil nas pessoas, né, do que um monte de dado, enfim. Pois é, e uma das grandes questões assim, das conspirações é que elas unem fatos reais, argumentos que fazem sentido, mas que a ligação, a costura entre eles é feita de tal forma que é muito simplificada e que não traduz a realidade. Então você tem grandes questões que são costuradas umas às outras, como se fosse assim a distância de uma ligação de telefone, né? Então o poder que as pessoas têm de tomar decisões individuais, né? Esses grandes poderosos tem uma coisa que é muito simplificado, mas ao mesmo tempo ressoa com evidências que a gente não tem como negar, que são reais. Então eu acho que isso é um ponto mesmo. A linguagem da ciência é complicada, a gente vê com muita frequência os próprios jornalistas, né, com dificuldade de traduzir pesquisas, e os cientistas com dificuldade de divulgar suas pesquisas também, porque a gente não é treinado para falar em público sobre o que a gente faz, né? A gente é treinado na academia para falar entre pares. Só que é importante sair da torre de marfim da universidade, né? A gente precisa falar para o mundo real, mas é um desafio. Senão esse espaço acaba sendo ocupado, né? Porque quem tem esse discurso mais fácil e mentiroso. Débora, obrigada pela sua participação aqui com a gente no BDF Entrevista, para a gente entender melhor esse ecossistema de desinformação. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Esse foi o BDF Entrevista, tem programa novo de segunda a sexta-feira no YouTube do Brasil de Fato e na Rede TVT. Também dá para ouvir nas plataformas de áudio e na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. Até a próxima. Tchau.